Atenção! Este vídeo pode mudar sua vida espiritual para sempre. Se você é um dos escolhidos por Deus, é crucial que preste atenção em cada detalhe que será revelado aqui. Ser escolhido por Deus não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade imensa. Você está protegendo sua missão espiritual ou permitindo que pequenos desvios comprometam o propósito que o Senhor confiou a você? Neste vídeo, vamos explorar os maiores perigos que os escolhidos de Deus enfrentam em sua jornada espiritual. Você descobrirá 6 pecados que podem estar enfraquecendo sua conexão com o chamado divino e aprenderá como evitar essas armadilhas. Se você deseja alinhar sua vida com os planos de Deus e proteger a essência divina que carrega, fique até o final. Antes de mergulharmos nessa reflexão profunda, convido você a se inscrever no canal O Chamado. Aqui falamos sobre as maravilhas e os desafios de ser um escolhido por Deus. A jornada nem sempre será fácil, mas com certeza ela te aproximará cada vez mais do Senhor. Vamos começar. Colocar desejos pessoais acima do propósito divino. O primeiro pecado que os escolhidos de Deus tendem a cometer é colocar seus próprios desejos e ambições acima do propósito maior de servir aos outros. Você pode se perguntar: Deus não me escolheu? Sim, Ele te escolheu. Mas muitas vezes, as batalhas que enfrentamos são tão intensas que acabamos nos distraindo com nossas próprias vontades, esquecendo a verdadeira missão. Um escolhido de Deus nunca deve esquecer que está em uma batalha espiritual. Sem as armas espirituais, ele se enfraquece. Quando Deus começa a levantar seu escolhido, forças ocultas do mal tentam plantar sentimentos que podem abortar a missão divina em sua vida. Um desses sentimentos é o orgulho. Se você sente que Deus quer te usar, é porque Ele te escolheu para uma missão específica. Fique atento e vigie sua mente e coração, pois é deles que brotam os sentimentos. A honra de ser um escolhido vem acompanhada de uma responsabilidade divina: servir ao próximo e cumprir um propósito maior que vai além de nossas vontades humanas. Mas será que estamos honrando esse chamado ou deixando nossos desejos pessoais tomarem o lugar da missão que nos foi dada? Na Bíblia, temos o exemplo de Jonas. Deus o escolheu para pregar aos habitantes de Nínive, mas ele fugiu, colocando sua vontade acima do plano divino. Jonas não concordava com a missão e preferiu seguir seus próprios planos. E você? Já fugiu da sua missão por acreditar que seus planos eram melhores que os de Deus? Outro exemplo é o de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele começou sua jornada com humildade, mas permitiu que suas ambições e inseguranças o afastassem da vontade de Deus. Ele desobedeceu ao Senhor para seguir o que parecia mais vantajoso aos seus olhos e, como consequência, perdeu o favor divino. Ser um escolhido de Deus não significa que seremos isentos de tentações. Jesus foi tentado no deserto, mas permaneceu firme, mostrando que o verdadeiro propósito é servir, mesmo que isso exija sacrifício. Quantas vezes nossas escolhas refletem mais os desejos do nosso coração do que o propósito divino? O trabalho que você escolheu, a maneira como gasta seu tempo, a forma como usa seus recursos, tudo isso está alinhado com a missão que Deus te confiou? Se você já se sentiu tentado a deixar sua missão de lado para perseguir algo que parecia mais urgente ou lucrativo, saiba que não está sozinho. Deus conhece suas fraquezas, mas Ele também espera que você se volte para Ele e confie no plano que Ele traçou. O perigo de esquecer a missão é grande, mas as consequências são ainda maiores. Afinal, o que acontece quando um escolhido de Deus troca o eterno pelo passageiro? 2. A armadilha da negatividade. O próximo pecado é ainda mais sutil. Devido aos desafios que a missão representa, podemos nos deixar levar pela negatividade. Como escolhido de Deus, você já percebeu como é fácil cair na armadilha do desânimo, rancor e raiva? A caminhada de fé vem repleta de desafios, e é nesses momentos que o inimigo tenta plantar sementes de negatividade em nosso coração. Lembre-se de Elias, o grande profeta que, após uma vitória espetacular contra os profetas de Baal, foi tomado pelo desânimo ao ser ameaçado por Jezabel.
Ele fugiu para o deserto e chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida. Elias, um escolhido de Deus, se viu dominado pela negatividade a ponto de esquecer o poder e o cuidado divino que o haviam sustentado até ali. Será que, como Elias, você já se sentiu tão sobrecarregado que deixou o desânimo abafar a voz de Deus? Às vezes, sabemos que o que passamos é uma permissão de Deus, mas ainda assim caímos na tentação de pensar negativo, achar que Deus nos esqueceu. Como escolhido de Deus, você não está imune a este pecado. Pelo contrário, você é um alvo certeiro do inimigo. Outro exemplo é Caim, que permitiu que a raiva e a inveja crescessem em seu coração. Ele era um escolhido de Deus para oferecer sacrifícios, mas sua oferta não foi aceita porque seu coração estava longe de Deus. Em vez de buscar corrigir sua atitude, Caim deixou a negatividade dominar, e o resultado foi trágico. Jesus nos alertou sobre o perigo de alimentar ressentimentos. Ele nos ensinou a orar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6,12. Mas será que estamos realmente dispostos a liberar o perdão, ou estamos deixando a mágoa corroer nossa conexão divina? Como escolhidos de Deus, somos chamados para vencer esses pensamentos e emoções negativas. Mas a verdade é que muitas vezes permitimos que eles nos paralisem. A luta contra a negatividade é real, e a cada desafio que enfrentamos, a tentação de nos entregar ao desânimo se torna ainda mais forte. Agora, olhe para dentro de si. O que está dominando o seu coração hoje? Você está alimentando a fé ou deixando que o rancor, a raiva e a dúvida tomem conta? 3. Negligenciar o relacionamento com Deus. O terceiro pecado é o mais grave para um escolhido de Deus: negligenciar o relacionamento com o Senhor. Um escolhido de Deus dificilmente vai cair nesse pecado, mas ele não está imune. O inimigo vai tentar de todas as formas, mas cabe a você saber o Deus que você serve. Você já se sentiu tão ocupado com as demandas do dia a dia que não sobrou tempo para buscar a Deus? Como escolhido de Deus, isso pode ser um dos maiores perigos que enfrentamos. Deixar de lado práticas espirituais essenciais como a oração, a meditação na palavra e a reflexão sobre nossa caminhada pode abrir brechas para que o inimigo nos desvie. Lembre-se de Marta e Maria. Marta estava tão ocupada com as tarefas de servir que se irritou ao ver Maria aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras. Jesus a corrigiu dizendo: Maria escolheu a melhor parte. Lucas 10:42. Quantas vezes, como Marta, nos deixamos consumir pelas preocupações da vida, negligenciando o que realmente importa? Outro exemplo é Sansão, um escolhido de Deus desde o nascimento. Ele foi chamado para ser um juiz de Israel, mas negligenciou seu compromisso com Deus, brincou com os limites espirituais e acabou vulnerável diante de seus inimigos. E você? Será que, como Sansão, está deixando de lado as disciplinas espirituais que sustentam sua força e propósito? Jesus nos mostrou o contrário. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele nunca negligenciou o autocuidado espiritual. Frequentemente, Jesus se retirava para orar, buscando comunhão com o Pai antes de tomar decisões importantes ou enfrentar desafios. Se o próprio Jesus viu a necessidade de nutrir seu espírito, o que isso diz sobre nós? Como escolhidos de Deus, a negligência espiritual é um erro fatal. A falta de oração enfraquece nossa fé. A ausência da palavra nos faz perder o foco e a falta de reflexão nos distancia do propósito. Lentamente, corremos o risco de nos desconectar de Deus, perdendo a coroa que Ele colocou sobre nossas vidas. Agora, pergunte a si mesmo: como anda sua vida espiritual? Você está cuidando do que realmente importa ou deixando as distrações tomarem conta? 4. Buscar validação humana em vez da aprovação divina. O quarto pecado que os escolhidos de Deus são mais tentados a cometer é buscar validação humana em vez da aprovação divina. O desejo de ser aceito pelos outros pode se tornar uma armadilha perigosa, desviando-nos do propósito que Deus nos confiou. Na Bíblia, vemos o exemplo de Saul, que desobedeceu a Deus para agradar ao povo. Ele poupou o rei Amaleque e o melhor dos rebanhos
desobedecendo a ordem de Deus porque queria a aprovação das pessoas. Essa busca por validação custou a Saul o seu reinado. E você? Quantas vezes se pega adaptando seus valores, suas palavras ou até mesmo suas ações para ser aceito pelos outros? Quantas vezes o medo de desagradar alguém te afastou daquilo que Deus havia claramente colocado em seu coração? Outro exemplo é Pedro, que negou Jesus por medo de rejeição. Apesar de ser um escolhido de Deus, ele sucumbiu à pressão das pessoas ao redor. Isso nos mostra que até os escolhidos podem fraquejar se não tiverem os olhos fixos no Senhor. O desejo de validação não apenas rouba a nossa identidade em Cristo, mas nos torna prisioneiros das expectativas alheias. O escolhido de Deus não foi chamado para agradar multidões, mas para cumprir a vontade do Pai, mesmo que isso signifique nadar contra a correnteza. 5. Isolamento espiritual. O quinto pecado que os escolhidos de Deus devem evitar a todo custo é o isolamento espiritual. Quando o inimigo percebe que você é um escolhido de Deus, ele tenta plantar sementes de orgulho e autossuficiência em sua mente. Você pode começar a achar que pode chegar a Deus sozinho, sem a ajuda de uma comunidade. Na Bíblia, vemos o exemplo de Tomé, que ao se isolar dos outros discípulos, perdeu a primeira aparição de Jesus ressuscitado. Ele só acreditou no milagre quando estava novamente em comunhão com seus irmãos na fé. Isso nos mostra que, ao nos afastarmos da comunidade, podemos perder experiências transformadoras que Deus quer nos revelar. Outro exemplo é Pedro, que quando negou Jesus, estava sozinho, separado dos outros discípulos. Sem a força de sua comunidade, ele cedeu à pressão e cometeu um erro que o deixou em profunda tristeza. Jesus nos ensinou sobre a importância da unidade. Ele disse: "Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei." Mateus 18:20. A presença de Deus se manifesta de forma poderosa quando estamos em comunhão com outros cristãos. Como escolhidos de Deus, não fomos chamados para caminhar sozinhos, mas para sermos parte de um corpo, ajudando e sendo ajudados na jornada espiritual. 6. Ignorar o chamado interior. O último pecado, e talvez o mais grave, é ignorar o chamado interior. Negligenciar a voz de Deus em nosso coração pode nos afastar do propósito divino. Você já ouviu a voz de Deus no seu coração e hesitou em respondê-la? Na Bíblia, vemos o exemplo de Jonas, que ignorou o chamado de Deus e fugiu para Tarsis. As consequências foram tempestades e vidas colocadas em risco. Por outro lado, Samuel ouviu o chamado de Deus e respondeu: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve." 1 Samuel 3:10. Esse ato de obediência o levou a cumprir uma das missões mais impactantes da Bíblia. Ignorar o chamado interior é como desligar a bússola que orienta a sua vida. Aos poucos, a conexão com o propósito divino se enfraquece, trazendo insatisfação e vazio. E não é só o próprio escolhido que sofre. As vidas que seriam impactadas por sua obediência também são prejudicadas. Ser um escolhido de Deus é um chamado poderoso, mas também uma responsabilidade gigantesca. Não se trata apenas de carregar um título, mas de viver uma vida alinhada com os propósitos divinos, resistindo às tentações e desafios que surgem ao longo do caminho. Esquecer a missão de serviço, permitir que a negatividade domine, negligenciar o autocuidado espiritual e ignorar a importância da comunidade são erros que podem nos afastar de Deus e do propósito para o qual fomos criados. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para mudar. Deus nos chama para uma vida de fé, propósito e comunhão. É hora de refletir sobre nossas escolhas, fortalecer nosso espírito e nos reconectar com nossa missão. Lembre-se, você não está sozinho. Cada passo dessa jornada é acompanhado pela graça de Deus e pela força daqueles que caminham ao seu lado. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu comentário, compartilhe suas experiências e desafios. Curta este vídeo, inscreva-se no canal O Chamado e ative o sininho para continuar aprendendo e crescendo em sua fé. Vamos juntos nessa caminhada, porque Deus tem algo grande reservado para você.